Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Concedo à Ordem Podcast. Eu sou Nayara Moura, advogada criminalista. E eu sou Bruna Rezec, advogada criminalista. Esse podcast é voltado para o mundo do crime. Aqui você encontrará todo o conteúdo a respeito de criminologia, direito penal, processo penal. E hoje aqui com um convidado para começarmos de uma forma extraordinária, um convidado forte, que viveu altos e baixos na sua vida, que esteve do lado de lá e hoje está do lado de cá, propagando conhecimento, vivências, e por onde ele vai, ele deixa um bom exemplo. Pessoal, antes das apresentações, eu peço a ajuda de vocês para esse podcast dar certo. Então, se inscrevam, curtam, compartilhem aí, ativem os sininhos, porque a gente promete que cada episódio será especial. Então, vamos lá às apresentações, que o currículo é grande. Ele é empresário, escritor, roteirista, autor do livro Extracampo na Ótica do Cárcere, participou da série DNA do Crime, PCC Poder Secreto, e dentre outras que estão por vir aí. Seja bem-vindo, Ângelo Canuto. Opa, obrigado. Boa noite. Para mim é uma honra estar com vocês. Inaugurando esse podcast, eu tenho certeza que vai dar super certo. A honra é toda nossa. Falar de um universo que hoje envolve muito tabus e que é muito presente na vida de todos nós, né? Mas ainda assim as pessoas preferem deixar esse assunto ou as coisas que o cercam debaixo do tapete. Sim. E esse exemplo não vai somente nas comunidades ou nas periferias. Hoje, no alto escalão da liderança do governo, nós nos deparamos com situações semelhantes. Situações que vão desde a discriminação de um líder partidário ou líder de um estado, de uma nação, que, por alguma razão, sofreu um processo penal. Isso descendo nas suas esferas, nós temos até mães que cometeram delitos em razão da fome, em razão da necessidade. Temos jovens que não tiveram o mínimo de instrução e por alguma razão, ou razões que as pessoas não gostam de ouvir, mas são razões óbvias, de alguma maneira delinquiu e foi parar na prisão, e aí a justiça tem que se fazer presente. Então eu acho que esse conteúdo para a gente trocar é muito interessante, a gente não ficar travado numa única ideia periférica. A gente pode falar muito, porque a gente transita hoje o direito, né, a luta pela verdade do direito, pela lei, ela vai desde a base da sociedade até o alto escalão da sociedade. Então, muito obrigado pela oportunidade e gostaria muito de explorar isso com vocês. A gente que agradece. Já deu para ver que ele tem muita coisa boa para contar, muita história para contar. E, Ângelo, como a sua história é densa, é super complexa, né? Você tem aí uma jornada que teve 1000 reviravoltas. Então, para a gente não ficar embaralhado aí na cabeça, vamos começar pelo começo. Conta aí um pouco da sua infância, de onde você veio, como que era a relação com a sua família, com seus pais, e como é que você entrou para o mundo do crime a princípio. Bom, meu nome é Ângelo Marcos Canuto da Silva, eu sou conhecido como Ângelo Canuto, mas na minha infância eu era conhecido como, meu nome era Ângelo, então na terminação minha mãe e minha avó me chamavam de Lolô. Mas na minha adolescência eu ganhei um apelido de um amigo, porque eu tinha as orelhas abertas assim, depois eu fiz a cirurgia e eu tinha um apelido de Fusquinha de porta aberta. Aí virou Fusca, Fusquinha, Fuscão, né, porque eu fui crescendo, ficando um pouco maior, e então eu ganhei esse apelido, foi evoluindo assim, né, ao longo do tempo. Sou oriundo de Guaianazes, zona leste de São Paulo, extremo leste. Fui criado praticamente pela minha avó, que faleceu com 97 anos, inclusive eu estava preso quando ela faleceu, e assim como poucos sentenciados eu consegui, vamos dizer que até o privilégio de poder me despedir dela na cerimônia de velório dela. Você estava no regime fechado ou semiaberto? Estava no regime fechado. Eu saí sobre uma escolta tremenda, mas consegui exercer meu direito, que poucos conseguem. Que ano foi? Foi em 2017. Sem tornozeleira? Dia 7/7 de 2017. Não fui com tornozeleira, fui algemado dos pés, as mãos
e escolta. Nossa. Escoltar. Fui dentro de um caminhão com uma... Ah, sim, tava num regime fechado. Regime fechado. Fui dentro de um caminhão numa manhã de salvo me engano, foi sábado ou domingo, não, sábado, o velório, isso. Eu recebi a notícia do meu advogado na sexta-feira. Eles conseguiram agilizar com muita sensibilidade do diretor, porque entendeu a complexidade. E eu tendo um advogado Diligente. muito competente, com uma competência muito forte, sagacidade, com trânsito e respeito com as autoridades, ele conseguiu em tempo hábil, conseguir que eu fosse me despedir da minha avó. E tenho mãe, né? Só minha mãe, Cleonice Canuto da Silva, não tive pai, não sei nem como ele não figura também nos meus documentos, desde sempre. 6 irmãos, sendo que um irmão faleceu de câncer com 43 anos, André Canuto, né? Que foi uma fatalidade. Há uma semana que eu estava para sair da prisão, em 2018, meu irmão se internou e foi constatado leucemia. E aí, ao longo de 2 anos, lutando contra o câncer, a gente perdeu ele. Tem uma irmã também que é policial, mas hoje mora fora do país, pediu licença, sem vencimentos, para tentar uma outra vida. Porque ao longo do tempo também ela foi entendendo que era esse mundo, né, da justiça, da polícia, do sistema. E ao longo do tempo isso foi cansando ela, desagradando um pouco. E a gente apoiou essa decisão dela e hoje ela mora nos Estados Unidos com a família dela, né? E sempre gostei de estudar, sempre fui incentivado pela minha avó a estudar. Vim de origem de ensino público, né? A minha graduação eu consegui na prisão, porque eu tinha, para ser policial naquela época, né? Porque eu fui policial também do 2º Batalhão de Choque, que é uma outra história, e para ser policial eu precisava ter só o ensino fundamental, né? Ah, tá. Ensino é o primeiro, vamos dizer assim, que hoje embaraça bastante. Então, da primeira à quinta série, da quinta até a oitava. Então, era é. necessário que você tivesse até a 8ª série concluída. E depois vinha o ensino médio. Então, era o fundamental e depois o médio. Eu parei no primeiro ano, né? Na verdade, no 2º ano do ensino médio, porque a vida já ficou uma loucura. E aí, depois, quando eu retomo os estudos, depois de 13, 14 anos, na prisão, eu presto uma prova do EJA, né, que é muito importante, vale frisar muito isso, que às vezes as pessoas não têm acesso ao diploma ou uma formação para subir, né, cada vez mais, né, nos níveis de educação para proporcionar um bom trabalho. Vale se inteirar desses programas de governo, que é muito importante, eu sou prova disso. Sim. Tanto o EJA quanto o ProUni. Porque na prisão eu fiz o EJA, eliminei as matérias e estava com o diploma de ensino médio à disposição, então só me restava a prestar vestibular para a faculdade, coisa que não foi concedida no primeiro momento, né? Não concederam a ordem, assim, fazendo um paralelo ao nome. Um trocadilho com o podcast, que é muito interessante. Concedo a ordem é uma expectativa de muitas pessoas, né? Concedo a ordem. Eu tive muitas denegadas. É uma frase maravilhosa, Eu né? tive muitos denegado. Esse é um dos maiores prazeres na vida de um criminalista e na vida do cliente. Perfeitamente, né? é. De quem está encarcerado, de quem está prestes a ser preso, está na iminência. O concedo a ordem, ele é muito prazeroso. É magnífico. Então, eu consigo ir para a faculdade e eu fico 4 anos no regime semiaberto. 4 anos eu me formo bacharel em administração. Termino de concluir, na verdade, até na rua, o último semestre. Então, logo eu já me matriculo numa pós-graduação de gestão esportiva e MBA em gestão e marketing esportiva pela Trevisan Escola de Negócios. Vale frisar que eu sou formado pela Faculdade Cruzeiro do Sul, uma instituição que eu tenho muito respeito, que me abraçou, fui muito respeitado pelos profissionais, pelos professores, por todos, e a minha vida se modificou a partir disso também. Mas vamos lá, até chegar aí nesse ponto. Daí você tinha uma vida humilde, né? Cheia de batalhas e tudo mais, lá em Guaianazes. Aí você entrou pra polícia. Sim. E como que foi essa história maluca de entrar pro choque ainda? Na verdade, eu era um garoto, vamos dizer assim, semi-criado na rua. Né? Praticamente voltava para casa. Gente, tem um japonesinho aqui pra gente. Vamos comer já. Então, semi, né? Praticamente, né, eu voltava para casa só para dormir. E nos períodos que eu tinha que ir para a escola e voltar. Mas vivia na rua, porque na rua, todo garoto de periferia que não tem uma estrutura de lar tão consolidada,
né, e que os pais, né, sobretudo minha mãe e minha avó trabalhavam e a gente era criado um cuidando do outro, eu era o irmão mais velho, ou pelos vizinhos sempre atentos a nos proteger, Sim. mas daquela maneira, né, na rua, como a favela vai rolando. E aí, uma hora de uma alimentação, alguma coisa, a pessoa percebia que estava na rua sem comer, eu era convidado para comer na casa de um, convidado para comer na casa do outro. A E comunidade na mesmo. comunidade. E a gente só se alimentava bem em casa quando minha mãe estava empregada, ou a minha avó, e ali as vésperas, assim, dias após o recebimento do pagamento. Então era... Mas aí já há 10 dias já estava osso de novo. Então eu fui criado mais ou menos nesse ambiente, jogando futebol na rua, sempre sonhei em ser jogador de futebol, desde criança. Vivi muito de doações das pessoas, né, roupa, final de ano e tudo. E quando aparece um cara na minha vida, né, que ele trabalhava com o tráfico, era o cara que liderava o tráfico na nossa região, e naquela época ele liderava a perder de vista. Hoje você tem um dono em cada esquina, vamos dizer assim. Hoje não, ele cuidava daquela região leste toda. O monopólio ali era dele. Né, ele colocava respeito, disciplina, ordem, né, e ensinava a gente. Então eu fui abraçado por esse cara, né, tinha muito afeto sobre a minha pessoa. E hoje ainda isso não é diferente, acontece muito nas periferias que os jovens, as crianças, né, diferentemente do Estado, a forma como o Estado coloca, você tem uma visão ruim de um cara que vive do mercado paralelo das drogas, né? Porque existe um mercado paralelo também, Sim. existe um mercado registrado das drogas, Sim. que são as medicações, que hoje é um grande business. Sim, sim. Né? Então, que se discute muito também uma outra droga que é, assim como Sim. o Brau já falou várias vezes também, a bebida. Sim. Também é um outro tipo de entorpecente, mas legalizado. Enfim, não vamos entrar nessa seara. E então por essa pessoa eu fui convidado, um desafio, ele falou, não tem coragem de entrar na polícia? Eu falei, cara, mas não é mancada? Ele falou, não. E ele falou uma palavra-chave. Quando você fala para um jovem periférico, pobre, né, que vivia numa situação extrema, dizer para ele que vai ficar rico, você mexe com a Esse é o gatilho. Esse é o gatilho, você vai ficar rico. E quando ele falou você ficar rico, você imagina, você sai de si e imagina diversas coisas. Quantos anos você tinha? Eu tinha por volta de 17 para 18 anos. Eu já o conhecia desde E por que 12, você acha que 13 ele te anos. sacou assim pra essa função? Eu acho que ele percebeu em mim uma sagacidade, porque eu, dentre esses garotos ali da rua, eu era um dos poucos que estudava, me mantinha estudando. Sempre falava, tô na escola, vou indo para a escola. Né? Deixava de fazer favores ali. E muitas vezes ele me deu dinheiro também para comprar uma coxinha para comer na escola, um lanche, alguma coisa. Roupa no final de ano e aniversário, ele nunca me deixou faltar. Ele me dava uma muda de roupa. Tênis, calção, calça, camisa. Ele sempre me deixou. Por vezes ele fez a vez do seu Do próprio meu pai. Então eu tinha essa empatia, né, com ele e essa identificação. Ele era um cara, Na um verdade, cara extraordinário. eu acredito, Ângelo, que ele deve ter causado um pertencimento a você, né? Perfeitamente. Você se sentiu pertencente a ele. Então, Me senti abraçado, né, protegido. e- Porque ele não era só uma questão material. A questão material ficava em segundo plano, que eu sempre admirei nele, e eu tento trazer isso hoje como exemplo, eram os conselhos, por mais que a figura que a sociedade coloca, ou que a imprensa coloca, a sua representatividade, eu percebia nele, o que eu gostava de absorver nele era o olhar. A fala pausada, educando, mostrando, falando, olha, é assim que tem que ser. Respeito, enfim. E mudar de vida, né? Mudar de vida nesse sentido, você vai usar isso como um meio. Aí o que você vai fazer daí pra frente é problema seu. E você E entende. o custo disso era a vida, sempre soube. E você entende que essa maneira que ele se portava, a forma dele olhar, a forma dele falar, te trazia assim, um reflexo de um poder? Não. Não? Não emanava um poder assim Não? de uma liderança do tráfico. Não uma liderança assim, mas ele emanava uma coisa uma pessoa respeitada. paizão. Sim. Uma Por pessoa, todos, não assim, respeitado. eu queria te falar assim, uma pessoa que você olhava pra ele e falava assim, não, esse eu respeito, não que você desrespeitasse outras pessoas, mas ele merece o meu respeito. Não, ele merecia muito, como eu falei, por esse posicionamento dele. Não era uma coisa brusca, ele era terno. Tinha uma rigidez por trás daquele olhar, da postura de estar sempre atento, alerta, olhando os horizontes, porque a vida não era fácil, mas tinha ternura. Ele podia olhar ao longe lá, para prestar atenção em algo, ver se não há um inimigo se aproximando ou coisa do tipo,
Mas quando ele volvia o olhar para mim, para nós ali, sobretudo para os filhos dele também, era terno isso. Era de uma preocupação. Se acontecesse algo, ele colocava a gente para trás e tomava conta da situação. Sim. Isso é o que acontece na quebrada. E aí, como é que foi essa ideia, né? Ele jogou uma ideia pra você, aí você Eu pegou e quando topou. Quando ele me disse que aquilo não era mancada e que eu ficaria rico, eu já não pensava mais nada. Eu falei, eu vou. Mas aí você teve que fazer os E aí eu trâmites normais. fiz os trâmites normais, prestei concurso público. Foram 2 etapas, na verdade. Né? Eu prestei concurso público, depois eu fui reprovado por desvio de septo. Eu tinha nariz quebrado, evidentemente, garoto de rua, brigava muito e tomei meus prejuízos também de nariz quebrado. E aí ele não tinha essa informação, essa coisa assim, eu tinha sido reprovado. Eu entrei numa empresa, porque ela tinha plano de saúde, olha só, sempre articulado e planejando as coisas. Né? Numa empresa de confecção. E 4 meses de carência do meu plano de saúde, eu me submeti ao exame, né, à cirurgia e fiz a correção do desvio de septo. Você fez a correção, depois prestou de novo. Isso. E aí prestei novamente e passei. E aí eu passei, depois na conclusão do meu curso, que era no meu pelotão eram 250 alunos, e eu fui o número 2 da minha turma. Nossa. E aí eu tive a opção de escolher a rede de choque. Então, os primeiros 4 meses é específico, né, de formação policial, e os outros 4 meses é específico da área, quem vai ser bombeiro, quem vai ser policial de área e quem vai ser policial de elite, tropa de choque. E essa seleção para ser elite de choque era um pelotão. Nosso pelotão foi separado para isso e eu tive uma boa classificação e pude escolher dentro desse pelotão de 30 pessoas. Eu escolhi o 2º Batalhão de Choque justamente porque eu gostava de praça desportiva, futebol e de moto. Não escolhi o 1º de choque, porque a maioria dos caras sonham, eu quero trabalhar na rota. Eu não trabalhei na rota, trabalhei no 2º Batalhão de Choque porque fazia o mesmo tipo de policiamento, mas agregava moto e, sobretudo, a maior parte da sua atividade era na praça desportiva. Então, entendi. Aí como que você fazia as articulações ali? Porque você utilizou essa sua empreitada, né, na corporação para ir para o mundo do crime. Perfeito. Né? E aí, como é que você era sozinho? Sozinho. Tá, e como é que era? Você tinha apoio da galera de fora? Você vai pegando credibilidade, se enturmando, as pessoas vão conhecendo, você veio apresentado por quem ou amando de quem, e você faz uma operação que deu certo. Por exemplo, você levou lá X quantidade, voltou com o valor, não teve nenhum problema, depois você fez um transporte de um carregamento de armas e voltou, ou levou uma arma, ou foi buscar um dinheiro, ou recebeu. De alguma forma, a sua cooperação não trouxe prejuízo. Isso vai te dando credibilidade em qualquer lugar. E a sua guarnição já era a favor. Não, a minha equipe de polícia, na minha equipe de polícia ninguém sabia de nada. Ninguém sabia? Você agia sozinho ali. Ao passo que eu fui trabalhando, quanto mais não tinha nenhum cúmplice ali? Não, eu fui agregando valor, né, financeiro. Então eu já tinha um carro melhor, tinha moto melhor. Da sua família. É o que um amigo me disse uma vez, dinheiro você não esconde. Seus filhos estudam em boas escolas, você se alimenta nos melhores lugares, você se veste bem. E como assim você ganha? Quanto você ganhava na época? R$400 mais ou menos, era o salário da polícia. Tá melhorando assim. E eu faria um frete rápido, uma coisa rápida, eu ganhava R$10.000 em coisa de 2 horas. Nossa. R$10.000 são quantos salários de um policial na época? E aí isso te seduziu, e aí você seduziria qualquer um. Sobretudo, aí as pessoas falam assim, pô, mas o cara se corrompeu e fala isso com facilidade porque ganhou dinheiro fácil. Ela tá falando, não ganhei dinheiro fácil porque minha vida não era fácil. O preço da minha vida nesse momento passou a ser a minha liberdade ou a minha vida. Isso é engraçado então, que você falou agora, porque fala que esse daí é... Dinheiro fácil. Dinheiro fácil, e não é nada fácil, né? Sua liberdade não tem preço. Quem quer tua ficar vida, preso? né? O Covid mostrou muito para as pessoas. Você preso dentro de casa, no seu coletivo, com todo o conforto, as pessoas começaram a ficar malucas. Sim. Tiveram que fazer acompanhamento, regressão, terapia... Enfim, muitos transgrediram. Isso dentro da tua zona de conforto. Isso, casais, né? que se romperam, agressão a crianças, adolescentes, sobretudo, crimes sexuais aumentaram muito nesse período, porque estatisticamente é comprovado que na maioria das vezes a coisa acontece dentro de casa. Então foi essa amostra de 2 anos que as pessoas não computam muito, né, porque não é interessante falar de uma verdade inconveniente, mostrou para a sociedade o que é estar preso. O Big Brother hoje mostra o que é estar preso. Na verdade, nessa época, houve muita revelação. Isso. Né, eu queria para não perder até o gancho, o Bruno, se me perdoe, eu queria até falar assim, a respeito de um episódio que aconteceu no Big Brother esses dias, acho que vale muito a gente frisar, quando criaram a primeira vez uma competição onde eu tinha o poder de restringir a carta das pessoas. Então, por estratégia de jogo ou por falta de afinidade, eu peguei a sua carta e falei, você não vai ler a carta, e coloquei ele no triturador.
e você morrendo de eu vi no saudade. Instagram isso Nossa. daí. É Isso, foda, depois que aconteceu, isso gerou uma confusão enorme dentro da casa e um clamor público e uma repercussão muito forte. E aí eu falo para as pessoas, vocês não sabem o que é isso? Isso acontece direto. No presídio. Eu fiquei no regime de isolamento, quando bati o portão lá no fundo, eu já ficava como um cachorrinho assim, atento. E aí os guichês vinham abrindo, né, porque era regime de isolamento, é um por cela, eu ficava esperando uma carta, né, eu falo assim, o guichê, que é o beiçudo, que a gente estava esperando ele cair pro guarda me jogar a carta e fechar. Sim. E aí quando eu abria a tramela anterior, e quando eu já calculava o tempo que ele abria a minha e ele passava direto e não abria, eu não recebia uma carta, para mim Nossa. aquilo era uma coisa Só assim... que é uma realidade que não interessa, né? É, A do Big Brother é legal. É Agora legal, essa isso. não E não é interessa. interessante. O que eu falo, são verdades inconvenientes. Então vale muito bem frisar, porque a gente tem que esquecer da questão da sentença que foi colocada na pessoa, de tudo que aconteceu e olhar com um olhar humano. Sim. Eu sei que é difícil você olhar, até eu não tenho ainda essa maturidade para olhar para um cara que cometeu um crime sexual e enxergar ele como um ser humano. Mas eu, enquanto sociedade, enquanto regra de sociedade, eu tenho que enxergar. Sim. E que para ele caiba o rigor da lei. Sim. Mas eu não posso misturar o rigor da lei para um cara que cometeu crime gravíssimo de ato sexual com um garoto que cometeu um 5-7 por alguma razão, um furto, ou no desespero da fuga atropelou alguém e aumentou mais esse problema, porque ele não queria matar ninguém atropelado, mas ele assumiu o risco e acabou batendo o carro. Às vezes, a maioria das vezes eles morrem. Sim. Recentemente teve uma ocorrência nos Jardins que na troca de tiro tentando fugir, bateu o portão, o carro pegou fogo e o cara derreteu dentro do carro. Nossa. E aí eu trago um outro paralelo. Quando o policial serve a sociedade, ele faz um juramento de defender a sociedade mesmo com o sacrifício da própria vida. Fazendo um paralelo, o cara que tá na vida louca, quando ele sai que a mãe fala, filho, onde você vai? O pai fala, o irmão fala, mano, não se envolve nisso. Ele fala, mano, eu sei o que eu tô fazendo na minha vida, eu vou por alguma razão. Às vezes, muitos deles estão se perdendo, isso é bom frisar, que estão indo pela ostentação, não estão indo pro crime por necessidade. Uma grande maioria, eu arrisco a dizer. Por quê? Porque estão sendo influenciados de maneiras diferentes. Sim. Ele acha que a vida é aquela facilidade, acha que a vida é um clique no mouse, um sorteio, acha que um clique no tigrinho vai dar certo, ele fica o dia inteiro travado naquilo. Eu não estou fazendo críticas ao sistema de sobrevivência de qualquer tipo de pessoa, mas você tem que entender que aquela influência, você é um em 1 milhão. Sim. Ele tem 1 milhão olhando para você como um exemplo que não vai dar certo. Exatamente. Então nós estamos alienando uma porção de jovens. Sim. Porque ele quer ter uma Lamborghini igual o fulano de tal, ele quer ter uma casa igual o Beltrano. Mas, cara, qual a possibilidade, qual a probabilidade de você ter? E aí, quando ele não vê a hora de ver o sorteio, e quando vem o sorteio, ele fica se encantando, né, com a pessoa lá, pô, era um mano lá da periferia de não sei da onde, mudou de vida. Aí eles falam assim, ficou rico, ficou milionário, não mudou de vida, porque lidar com cifras e com patrimônio não é fácil. Você alcançar um nível econômico, você sabe os caminhos se acontecer algum problema. Requer Agora, isso cair no seu né? colo do nada, a grande probabilidade de você cair a zero e se frustrar e ter um resultado muito negativo é grande. E você tem essa responsa aí com a galerinha do futebol, mas a gente vai perguntar isso depois, mas pro eu final, me aprofundo né? justamente nesse contexto. Na verdade, isso que você falou é dar um cristal na mão de uma criança, né, o Ângelo? Eles não têm maturidade. O que você falou é a realidade mesmo. Não são só pessoas carentes, necessitadas que estão indo para o crime. E aqui, né? Bruna, até trocando com vocês esse universo digital, essas coisas que a gente fala, a gente vai sofrer muita crítica. Então vale lembrar que eu não estou avesso... Fazendo apologia, avesso a que a pessoa ganhe um prêmio. Não, parabéns que ele ganhou um prêmio. Sim. Isso me preocupa também. Sim. Alivia e ao mesmo tempo preocupa. Sim. Porque essa profissão hoje, influencer, ela fala muito bem, influência, ela vai influenciar o comportamento da pessoa. Então não adianta a pessoa querer se furtar disso. É um exemplo. Eu lembro de uma entrevista do Catra, que ele cantava absurdos. Ele tinha 20 filhos. 20? E aí perguntaram para ele, Catra, a maioria dos seus filhos, né, ou você tem bastante filhas mulheres. Você gostaria de ver sua filha? Aí ele falou assim, não. Então ele tinha a responsabilidade, que acho que não deu tempo de fazer, e que Deus o tenha num bom lugar, eu falo sobre isso, mas eu tenho uma logística reversa. Eu tenho que fazer uma reciclagem disso. Fala, eu canto isso, mas esse não é o exemplo. Certo? Então eu faço hoje até um apelo aqui às pessoas influências, sobretudo MCs, que tem muitos seguidores, que eles falem sobre os seus temas musicais,
mas explorem também essa questão de dizer, olha, isso é só um hit. Isso é só uma coisa tropical. Isso é só uma coisa pra gente se divertir. Mas essa não é a realidade que vai mudar a sua vida. Tome muito cuidado com essa informação que eu estou propagando, através do meu grito também, porque eu vejo isso na periferia, eu vejo isso acontecer, mas se eu digo pra menina, faz isso, senta, não é pra sentar, é só pra gente se divertir. Não é pra levar a sério. Quando eu falo pro moleque, é isso, aquilo, outro, não é pra você sair roubando ou fazendo qualquer coisa, te perder a cabeça. Então, tinha que ter, eles deveriam de ter essa postura também de falar. Eu já vi o Brau várias vezes, né? E eu vi o Rariel algumas vezes também falar sobre isso antes da música ou depois da música. Como o Brau falava, se você não quer tomar tiro, você não pode dar tiro em ninguém. Se você não quer receber pedrada, você não pode dar pedrada em ninguém. Você não entende que às vezes, mesmo que o artista tome esse devido cuidado de falar, olha, eu só tô cantando, mas não é que é pra você fazer isso daqui. Você não acha que acaba sendo influenciado? Não adianta, acho que não tem uma divisão disso, né? A questão é como você volta a sua cabeça pro travesseiro. Eu volto tranquilo. Eu falo de crime, eu falo de tudo que eu vivi, as pessoas conhecem a minha história. Mas o que eu trago depois de tudo isso? Sim. Eu digo que compensa? Nunca. Não. Eu digo que vale a pena? Não. Eu falo que o estudo é importante e eu provo isso, porque o estudo mudou minha vida. O meu trabalho mudou minha vida. As pessoas com quem eu me envolvo, o meu entorno mudou muito a minha vida. E se você me permite, já que você falou isso, porque eu não falo que o crime compensa e tal. Hoje mesmo, né, eu recebi várias mensagens de um seguidor que te conhece, te agradecendo. Ele disse que enquanto vocês estiveram juntos no cárcere, a única coisa que você passava para ele era o quê? Que ele tinha que ter uma mudança de vida, que era para se aprofundar na leitura, nos livros. Ele disse que ele te conheceu e ele falou aqui, olha, que ele era grato primeiro a Deus e depois a você, porque você tinha um carinho, uma preocupação com ele e com os outros sentenciados também, que você ensinou para ele o poder da leitura e do subconsciente. Gente, isso daqui é um testemunho muito forte, né? E olha, isso foi... Do Claudinho. Um grande abraço pro Claudinho, um cara extraordinário. Há muitos anos isso aconteceu, né? Se eu não me engano, eu encontrei em 2 penitenciárias. Foi Pacaembu, ele Pacaembu falou, né? e acho que penitenciário do estado. Você tem noção quantas penitenciárias, CDP, que você passou assim? Acho que cerca de 19 penitenciárias. Caramba. Andei bastante. E eu fazia isso com as pessoas, sem pretensão alguma. Eu não sabia que hoje, né, eu me tornaria, vamos dizer, uma pessoa que pudesse falar para mais pessoas, né, como falo hoje. Que usaria isso. Na verdade, isso aqui não é minha profissão. Isso aqui é a minha contribuição. Minha profissão, eu sou agente de jogadores de futebol. Hoje eu estou no cinema, e através dos documentários isso me trouxe para o cinema, abriram portas. Mas eu acho que Deus devolve aquilo que eu estou entregando hoje. Sim. Porque quando eu aprontei, quando eu fiz coisa errada, a sentença veio na minha cabeça e eu tive que pagar por isso. Sim. E a partir do momento que eu assumi a responsabilidade de mudar e agir para isso, e mudei, é natural que as coisas vão acontecendo. Eu sou muito grato a Deus por isso. Se você não está gostando da sua colheita, você muda o seu plantio, Muda o seu né? plantio, Foi o que você decidiu, né? Não virei as costas dos meus amigos. Mas é diferente a forma como eu criei novas amizades. Pessoas que estão indo por mesmo caminho de pensamento que o meu. Mas eu volto sempre para falar com os meus amigos. Eu não tenho problema, meu telefone é o mesmo desde quando eu saí da prisão. Não tenho problema de falar com ciclano. Me ligou, eu vou atender. Vou responder à altura da pergunta. Se é um convite obscuro, eu vou dizer que não, que eu tô fora. E é normal receber um convite assim, porque pelo histórico que eu tenho, pela pessoa que eu fui, eu falo para as pessoas só passam a acreditar, muitas das vezes, quando eu digo não e falo, realmente o cara mudou. Eu já recebi inúmeros, milhares de convites e eu digo, minha vida mudou, é outra coisa. Hoje já estou acostumado. O que te mantém, assim, com essa base sólida, essa base forte de que não é não, né? Não aceito essas ofertas mais. Primeiro eu queria essa ideia, eu queria muito isso do fundo do meu coração. E o que consolidou isso foi olhar para trás e ver minha família. Uma família que nunca me abandonou, uma família que, independente, nunca me criticou. Sempre esteve do meu lado, tem as suas críticas construtivas, sim. Foi até quando? A minha esposa me visitava e falava assim, eu tenho uma casa com piscina, mas você tem uma cela. A primeira vez que você... Eu durmo lá fora na calçada. Ratos e baratas no meio. Eu sou humilhada na entrada aqui. As pessoas veem meu corpo todo final de semana nu. Ali não tinha quem era mais rica, mais pobre. As pessoas jogam né? fora os agentes
por vaidade ou por alguma coisa, ela tentava andar no máximo na regra possível, mas sempre andando na regra possível, alguma coisa era descartada. O olhar de desconfiança, o olhar de uma funcionária desfocada do seu trabalho e aproveitando da sua da tua vulnerabilidade, e aproveitando da sua opção sexual para seduzir e ficar apreciando corpos das mulheres. Nossa. Isso é uma humilhação muito grande. Sim. Isso é a transferência da sentença para a família. Sim. Então, quando eu comecei a ter consciência mais disso, né, minha filha, por exemplo, eu evitava que a minha filha fosse me visitar. Sempre de 3 em 3 meses ou 4 meses, salvo em alguns períodos que a saudade e os momentos que a gente estava vivendo, era mais necessário estar um pouco mais próximo, até ela também. Mas eu evitava, porque eu abria mão da saudade do meu conforto, sofria com isso, para preservá-los. Porque eu sabia que o sistema era humilhante. A família, ela fica presa junto. Fica. Você caiu com quantos anos? Você estava dentro da polícia, a primeira cadeia que você tirou foi lá? Eu fui preso com 23 anos a primeira vez, em 1997. E eu saí, isso em junho, dia dos namorados, de 97, na madrugada. E eu saí em 13 de janeiro de 1998. Depois o Ministério Público recorreu da minha absolvição, já tinha sido mandado embora da polícia. E eu fiquei foragido de 98 a 2001. Eu fui recapturado no dia 18 de fevereiro de 2000 na mega rebelião, que estava acontecendo em São Paulo. E eu não fui levado para o presídio de Romão Gomes, eu fui inserido de novo no sistema prisional paulista. E eu tinha que sobreviver. Como e aí, foi a pergunta que todo mundo quer saber, né? Sendo ex-policial, como é que foi tua integração ali no sistema? Não tinha... Não foi fácil, não é fácil, mas eu chego na prisão numa transição, né, do senso comum para a organização. O que é o senso comum? O senso comum é que um policial chegando na prisão vai morrer. E eu vim da época que tinha seguro, e o seguro era dentro das prisões. Sim. Você nunca Então, por ficou exemplo, no seguro? nunca fiquei no seguro. Então, Era você na tinha, parte de lá, cima. você tinha lá 10 celas, 20 celas de convívio comum e uma cela no meio, que era o seguro. Que seguro é esse? Que proteção tem essas pessoas? Nenhum. Virou a cadeia, ele só vai mexer a cela, tá lá dentro e pega. Foi quando, ao longo do tempo, foram criando outras unidades prisionais para perfis específicos. Mas eu vivendo assim, quando eu cheguei na prisão, eu sabia o que eu tinha feito na rua. Eu não era santo e não fui santo. E chegando na prisão, que eu fui ver que aquilo era uma amostra do mundo. Você pega uma caixa d'água e você imagina que a caixa d'água é o mundo. Aí você pega uma xícara e pega aquela quantidade de água e coloca num tubo de ensaio e você vai saber o que tem naquela sociedade. Então, quando eu cheguei na prisão, era uma xícara do mundo. Um monte de mano que eu conheci, tudo preso. E que eu imaginava ter visto o cara há 2 meses. O cara estava preso há 2 anos, 5 anos, Nossa. 3 anos. Aí eu falei, a gente já se viu, já faz tempo que eu tô preso há 2, mano. E a sua aceitação ali foi pacífica? Ou você teve que fazer teve que desenrolar, teve que desenrolar as ideias vou falar pra você, ali. gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Sim. Então, ao mesmo tempo que tinha um para atrasar, tinha outro para adiantar. Então, quando a gente chegava e ia no resumo nas ideias, falava assim, tá, qual que é o problema? Qual a mancada que eu dei? Você foi minha vítima? Mas você sabe da minha caminhada? E aí você vai pro debate, aí chegam pessoas mais esclarecidas e falam, mano, você sabe a caminhada do cara, o que ele fez? E na maioria das vezes, não sendo melhor, nunca serei melhor do que ninguém, na maioria das vezes eu estava discutindo com um cara que não tinha feito 1% do que eu havia feito. Por quê? Quando eu entrei de uma forma organizada, elitizada, para um fim específico. Sim. Eu não comecei, assim, vamos dizer assim, aquela coisa de acidente de percurso, ou me desculpa até o termo, pé de chinelo. Não comecei assim. Você já eu já comecei entrou corrupto, eu comecei né? no alto escalão. Sim. Eu tive que entrar dentro de uma corporação para servir um determinado trabalho e um trabalho rentável, muito rentável. Então eu já chego diferente. E não só trabalhei, quando eu migrei para o tráfico, eu não só trabalhei no tráfico, como eu trabalhei em grandes assaltos e, enfim, todos os planos que tinha. Os caras falam, conversa com o Ângelo, conversa com o Fusca, porque ele é polícia, ele sabe como é que funciona a segurança, como é que é isso, E aquilo você outro. era tipo um mentor ali? Exatamente, me tornei isso também. Muitas das vezes aconselhando, melhorando o plano, agindo dentro do plano também. E quanto tempo, e virou uma Ângelo, bola de assim, neve, né? A coisa foi crescendo. Uma curiosidade, assim, quanto tempo levava, assim, para a execução do crime? Vamos lá, um assalto a banco. Depende do quanto vai ter e da oportunidade. Mas em média, levava quanto tempo, assim, a elaboração, o tem hora que a plano? informação é tão precisa e tão rápida que você faz em 1 semana, 2 dias. Mas tem alguns mais vultuosos que demandam tempo para você. Sempre tem a informação. Para você corromper uma autoridade, seduzir uma pessoa, facilitar o assunto. Quer dizer, quando ele tiver 100% de chance de dar certo, né, é um cálculo
mentiroso, que se é coisa errada, a tendência é que dê algum problema. A gente partia para cima. Então, existia um estudo prévio, né? Mas essa coisa independe. Tem assaltos que demoram 4 meses de elaboração, 1 ano, 2 anos. E tem assalto que fala assim, é amanhã, cara, você nem sabe, caiu a informação agora. Depende do tamanho da empreitada, o cara tá desesperado, o cara vai ser mandado embora e ele tem a chave do bagulho. E a gente ia. Era assim. Não tem uma coisa específica para falar. Eu faço até um paralelo, né? Eu participo agora, acho que até, de repente, antecipando a pergunta de vocês, eu participei recentemente de uma série, fazendo consultoria de roteiro, e acabei fazendo um teste e virei um personagem nessa série, que chama-se DNA do Crime, Netflix, né? Que estreou em 190 países e bateu o recorde mundial número 1. E eu observo, né, no DNA do Crime, assim, a organização da nossa quadrilha. Eu faço parte da quadrilha Fantasma, meu personagem é o Lobo, uma quadrilha orquestrada e liderada pelo Alex Nader, que faz o papel do Isaac, né, e que a gente tem uma trama envolvendo uma organização, né, que configura outros bandidos que fazem grandes assaltos, mas não tem a habilidade que a gente faz. A gente é muito mais organizado e elitizado. E aí é interessante que a forma como isso aconteceu e como a gente conduzia os assaltos era assim: eu sou o dono vamos dizer assim, eu sou o dono da fita, eu tenho o trampo. Então, só vai saber um cara muito mais próximo de mim, e o restante de mão de obra que vai chegar só vai saber no dia. Fala, mano, porque eu busquei um escora, que é o cara que fica segurando armado para não ter nenhum problema, eu busquei um cara que dirige bem, eu busquei um cara que vai escutar o rádio, enfim, tem toda uma estrutura, uma logística para ser montada. Da mesma forma, é a Polícia Federal nas suas ações. Sim. A Polícia Federal, os policiais são convocados, policiais do país inteiro, para vir para São Paulo para uma grande operação. Ele só vai saber da operação na hora que abrir o envelope, naquele momento. Então veja bem como tem um paralelo às quadrilhas organizadas e a Polícia Federal também trabalha mais ou menos no mesmo escopo. Ele só vai saber a informação bandido na hora que ele chegar, ele sabe que é coisa boa. Porque o cara, quando chama, fala, esse cara é grande, e eu gosto de colar com ele. Então eu faço parte da quadrilha dele, mas eu não quero nem saber qual é o plano. Eu tô dentro. Na hora que chegar, eu vou fazer meu papel. Qual é o meu papel? Dirigir? Qual é o meu papel? Entrar para dentro? Qual é o meu papel? Escorar? Qual é o meu papel? Fazer o rádio? Da mesma forma é o policial. Tem o policial que dirige, tem o policial que vai fazer a incursão, tem o policial que vai fazer a proteção. Dentro da sua função. Dentro da sua função. E então a veja bem divisão como... era a divisão do resultado, né? Do resultado. Era feito de acordo com que cada um tinha contribuído. De acordo com a sua função. Por exemplo, o cara que é contratado para cavar um túnel. É diferente do valor de quem tem a fita, é diferente do valor do cara que ficou na escola, é diferente do engenheiro que elaborou. Cada um vai ter sua parcela de participação. E é muito significativa frente à possibilidade de conseguir essas cifras num trabalho honesto. Então, por isso que o crime seduz. Ele seduz até para as pessoas que assistem na televisão. Só que demanda muita organização. Muita organização. Ele é atrativo. É atrativo. E se você não tem Atrativo, destrutivo, sedutor. E se você não tem um propósito de vida que vai te elevar, vai te colocar num próximo nível, que vai te fazer dormir em paz, né? Você acaba caindo, né? Também, né? Além da necessidade que essas pessoas, elas enfrentam esse desafio, assim, por que a sociedade se completa? Porque todos nós somos diferentes. Se fôssemos todos iguais... Todo mundo estereotipado. Ninguém gostaria de limpar banheiro. Todo mundo quer ser gerente. Né? Exato. Então, isso é o mix de sociedade que as pessoas às vezes não entendem. Uma visão sociológica sobre o macro, não sobre o micro. Né? Sobre o micro você fica muito restrito. Tenta entender o mecanismo. Então as pessoas julgam muito hoje sem ter passado qualquer tipo de experiência. E são avessos a ouvir pessoas que têm experiência para se manter bitolado numa mesma ideia. E você ficou quanto tempo na polícia? 4 anos e 7 meses. 4 anos e 7 meses. Ficou bastante. Aí a primeira prisão sua, você foi absolvido, né? Eu fui absolvido, posto em liberdade, mas já havia sido demitido da polícia. Tá, e daí na segunda prisão sua foi quando você foi preso e acabou numa cadeia de convívio, né? Comum. Não militar. Não militar, uma cadeia, né, de facção, que tinha facção ali. E quando você chegou, você se desenrolou ali, acabou sendo aceito, né? Quando eu chego na prisão, estavam num processo de destruição da casa de detenção. Então a gente chegou num trecho muito perigoso, porque você não sabia com quem você se encontrava, e naquela época eram diversas facções dentro da penitenciária. Não era só uma organização. E isso era muito complexo, você não sabia com quem você estava lidando, como você poderia falar, e quantas pessoas morreram assim. Sim. Porque de repente você está defendendo uma ideologia, falando com um cara amistosamente, e o cara está
falando de maneira muito tranquila, só que o medo Sim. que vinha por trás dele e por conta dessa coisa faccional, né, que produziu uma guerra entre os presos, era um perigo. Até que veio a conscientização que a guerra não é entre presos. E A você... guerra é contra o Estado. sistema, contra o Estado. O sistema, eu digo assim, não de uma forma pejorativa, eu digo o sistema como é conduzida, como é gerido a ressocialização. Ela é totalmente equivocada. Tanto que, se fosse boa e positiva, nós não teríamos um aumento tampouco do retorno do reincidente, do ingresso do reincidente. Sim. O maior problema estatístico criminal não é o novo preso, é o reincidente. Porque ele sai sem perspectiva. E chega na rua sem perspectiva. E Ângelo, assim, olha... E de repente ele leva um novo com ele. Querendo ou não, a facção também acabou te acolhendo, né? Eu fui acolhido, sim. Como que E foi a tua você aproximação com o PCC? A minha aproximação com o comando foi... Você nunca foi batizado, nunca fui. foi faccionado, Nunca era fui companheiro. faccionado, companheiro. Quando eu cheguei na prisão, justamente esses debates por pessoas intolerantes, pessoas que não tinham essa coisa de uma mente mais ampla, constantemente a gente tinha debates. Mas a igualdade que o comando estabeleceu nas prisões, para todo mundo, foi benéfico. Porque se você está me acusando, você tem que provar. Se você fizer mal contra mim, alguém vai fazer mal contra você. Você pode afirmar que, pelo menos nessa época, a organização era justa. Ela é justa. Ela é no justa. meu ponto de vista, ela é justa. Veja bem, as estatísticas provam isso. Nós tínhamos os maiores índices de homicídios em São Paulo, e a conscientização que partiu de dentro da prisão, sobretudo através de uma facção, é que trouxe a ordem para a quebrada. E ordem de que maneira? É até interessante assim, o governo não pode agir da forma como age uma organização paralela. Sim. Mas a regra dela ela é muito presente e muito bem-vinda até e muito bem elaborada, que se você matar, você vai morrer. Se você acusar, você tem que provar. Se você não provar, vai ter as consequências. Então isso abaixou o índice vamos dizer assim, se hoje largasse mão disso, se cada um fosse cobrar à sua maneira qualquer desafeto, inveja ou coisa do tipo contra uma outra pessoa, a gente viveria um inferno ainda maior do que a gente vive. Não, ia regredir, Ali então que prevalecia a lei da ação. Prevalece até hoje, né? A lei da ação e reação, né? Ação e reação. E você entende que era cada um por si ali ou cada um por todos? Não era cada um por si. Evidentemente que você tem um momento seu, só seu. E esse cada um por si, no momento, chama-se proceder. Se eu proceder bem, esse meu cada um por si vai dar tudo certo. Se eu proceder mal, esse meu cada um por si vai pesar uma conta muito grande e todos estarão contra mim. Agora, se eu faço um cada um por si, com proceder, com respeito, o coletivo vai me abraçar. Eu acho que isso aconteceu comigo, tanto que eu estou aqui falando com vocês. E dentro da cadeia, você fazia parte da faxina? Você era... Eu já compus alguns setores, sobretudo eu atuava mais no esporte. Direto ou indiretamente, em algumas unidades. Não, que assim, o faxina ele fica ali na linha de frente, fica né? na linha de frente. Não é que fica na linha de frente. A sociedade também tem uma visão que assim, alguém tem que fazer a faxina. Não Alguém... diga a faxina Não, eu vou propriamente. eu vou explicar isso. Vou explicar isso para você entender. Assim, pelo fato de eu ficar mais tempo com a cela aberta, pelo fato de eu ter uma responsabilidade de fazer uma limpeza, pelo fato de eu ter a responsabilidade de levar os comunicados que chegam dos guardas, olha, fulano vai para fora amanhã, essas coisas, atendimento com psicólogo, psiquiatra, ou qualquer tipo de requisição, chegou um oficial de justiça, tem que ter um mensageiro dentro da prisão que leva isso. Então tem que ter uma organização que quer dizer assim, pessoal, não anda no pátio agora que é a hora da limpeza. Essas pessoas têm que ter respeito. Sim. Como é que um cara vai me cercear ou me colocar uma regra, sendo que quando eu olho para o passado dele não tem respeito nenhum? Então, ser faxina na prisão, um cara do setor, ele tem que ter muito respeito. Sim. E por essa razão, o pessoal coloca que eles são a liderança da prisão. Não é que eles não lideram, não mandam ninguém. Eles organizam para a coisa ter menos impacto possível que uma prisão impacta. Na vida das verdade, pessoas. eles aplanam, né? Aplanam. Para já chegar lá dentro, Para já estar pronto. já tá Porque tudo quando certo. chega um primário, ele vai lá no setor, lá na faxina, os mais experientes que estão ali e que tem uma imagem libada, uma conduta, vai passar para ele a regra correta, a regra certa. Na direta, você ficou quanto tempo? Eu fiquei no primeiro momento, de 97 a 98 foram 8 meses. Depois eu fui preso em 2001, 18 de fevereiro de 2001, e fiquei até 25 de fevereiro de 2011. Então foram aí 10 para 11 anos. Aí eu fiquei em liberdade, regime aberto, depois eu caio numa operação em 2014, março de 2014, e fico preso até 2018, onde eu decido
encerrar a minha vida nesse universo. Na verdade, eu já em 2011, 2007, 2011, quando eu fui para a faculdade, 2007 até 2011, fui me formando, eu já vinha executando esse meu plano. Porque você também não sai no estado de dedo. Lógico. Eu vinha... Porque eu, de certa forma, não é que eu sou materialista, mas eu gosto de viver bem. Por isso eu optei em fazer coisa errada. Tentar recuperar um tempo perdido ou uma história da minha família que não somos abastados. Uma família pobre. Então eu, de maneira equivocada e por alguma razão, né, o conhecimento, o respeito pela pessoa, o convite que eu vi, é responsabilidade totalmente minha. Eu coloquei minha vida em risco, minha liberdade em risco, fui para cima, consegui algumas cifras, mas custou muito caro na prisão. Perdi praticamente nesse primeiro período tudo. Então a vida do crime é essa. Você fatura bem, depois você vai preso, você perde tudo, depois você volta para a rua, você fatura bem, depois você perde tudo. É uma verdadeira roda gigante. Mas nessa roda gigante, a engrenagem dela pode estar solta a qualquer momento e você pode cair, despencar no momento que você estiver lá no topo. Ou às vezes você só cai aqui, despenca aqui do raso, que é uma prisão, que é uma dura que você toma, que é um acerto que você faz, mas quando você cai lá de cima é morte. Então essa coisa cíclica, essa coisa da roda gigante dentro do mundo do crime é isso que as pessoas não entendem. Ele acha que vai ser só sucesso, só sucesso. Eu também cheguei num patamar, assim que eu olhava e falava assim, não é possível que está acontecendo. Só que quando eu caí, eu perdi tudo. Então não é que aconteceu uma virada de chave assim, nossa, do dia pra noite eu vou parar com tudo, vou ser uma outra pessoa. Foi por causa da porrada que você tomou. Não aguentava mais e fui estruturando. Pensando na tua família. Pensando na minha família, eu precisava de estudar para mudar alguma coisa na minha vida, que não tinha formação. E para ter conseguido segurar essas oportunidades que apareceram para mim, o estudo foi fundamental. Eu sei falar. Eu sei... segurar uma responsabilidade, desenvolver um bom trabalho e isso me gerar uma renda, que é a gestão esportiva. E a gestão esportiva eu busquei onde? Administração de empresas e formação MBA em gestão de marketing esportivo. Eu me aproximei de pessoas do marketing esportivo, me aproximei do universo do futebol para aprender também na prática na rua. E foi aos poucos consolidando para ser a pessoa que hoje eu sou, trabalhar no escritório que eu trabalho e fazer negócio com grandes clubes e empresários que eu faço. Tudo isso foi um trabalho. Às vezes as pessoas assim, o Ângelo... esse mano aí... Não tá. Quem conhece a minha história sabe. Eu não peguei dinheiro e apliquei aqui, fiz não. Eu vim mudando. Eu sempre, desde garoto, sempre gostei de trabalhar. Fazia coisa errada, mas eu trabalhava. Mesmo fazendo a coisa errada, você trabalhava, Eu trabalhava, né? sempre gostei de trabalhar. Você tinha que fazer estratégia. Só que eu era um alienado. Eu ainda vivia, teve um insight na prisão, quando eu falei com a rapaziada que estava um clima muito tenso, que as pessoas me ouviram. E aí eu parei para olhar e falei, 500, 600 presos me ouvindo. Não, eu posso fazer isso lá fora, de maneira melhor. Esse respeito que eu tenho agora que eu estou me dando conta, isso aqui é uma ciência. Sim. Isso aqui é uma profissão. E hoje eu exerço isso. Eu estou falando com vocês. Milhares de pessoas vão nos ouvir. Sim. Exato. Isso é legal. E você entende hoje, né? Hoje, assim, você entende que relacionamento ele vale mais do que dinheiro? Que adianta você ter dinheiro e não ter contato? Você vai investir onde? Tanto é que quando você sai da rua e entra pro cárcere, você vira um número de matrícula e você perde tudo. Perde tudo. Eu cansei de falar com os jovens na prisão, que assim, vou fazer até um paralelo aqui, que é muito bacana. Eu tô na condição de receber o preso dentro do pavilhão. Aí ele chega, e aí, mano, como é que tá? Tudo bem e tal? Aí o moleque, geralmente, uns 18 anos, 19 anos, ele vem sisudo, ele vem bravo, parece aqueles gatos novos, sabe? Arranhando tudo. E aí falava, ei, mano, não, eu tô no 57. Tá bom, sei que é um 5. Não, um assalto. Não, tudo bem, meu, sei que é um assalto. Mas como foi, meu truta? Você saber como que é e saber com quem ele vem, se ele é parceiro de quem, você tem que socializar, né? De que quebrada ele é e como foi. Aí eu falei, não, mano, tinha um assalto ali, era um doleiro, era um assalto milionário, isso, aquilo, outro. Mas e aí, não deu certo. Mas não deu certo, o que aconteceu? Você foi preso no quê? Mano, dei uma moringada e você tá ligado, né, irmão? Mó desespero. Eu passei no ponto de ônibus aí e roubei uns celulares. Nossa. Mas, na verdade, o plano dele nunca foi um grande assalto. Ele nunca teve essa informação para ter um mega assalto que pudesse mudar a vida dele. É que ele tem vergonha de chegar na prisão e falar a verdade. Sim. E aí, ao longo do tempo, você vai quebrando a crista do garoto e ele vai entendendo. Porque ele vai se envolver em quiaca, vai se envolver em confusão, vai se envolver em dívida, com droga. Sim. Porque a prisão é um inferno. E aí, quando ele se dá conta, ele volta lá e fala, mano, bem que você me falou. A maioria das vezes é assim, ô irmão, ô mais velho, eu lembro lá quando você me recebeu, aí ele vem chorando ali, eu pedindo um apoio. Na verdade, às vezes ele tá cheio de complicação na prisão. Quantas vezes eu paguei dívida de cara na prisão que tava já pra ir dessa pra melhor, porque infringiu as regras, desafiou, e a regra dentro da prisão é clara. E aí, quantas vezes eu falei, não, eu me responsabilizo.
E por quantas pessoas eu me responsabilizei e acabei me ferrando, me responsabilizando, mas não muda a minha essência. Sim. Porque também não caberia uma cobrança, porque os caras falam, mano, o mano tentou ajudar, foi das melhores intenções, e aí o cara teve que atravessar e ir para uma outra cadeia ou para um outro lugar, porque ele teve todas as chances, inclusive alguém que pulou na frente por ele. Então, e outros também, assim, um parceirão como o Claudinho mesmo, que hoje ele me acompanha e fala dos benefícios da troca de ideia que a gente teve. Então, quem absorve o bom conselho, alguma transformação vai acontecer. Agora, quem não absorve, alguma consequência vai ter. Sim, sim, sim. Desculpa. Não, pode. Qual que foi a pior cadeia que você tirou assim? Falar, esse lugar é um... Cadeia é ruim, de forma geral, né? Todas, a partir do momento né? que Mas você assim, aqui era um pesadelo. a partir do momento que você já tá dentro de um camburão, já é louco o bagulho. Não é brincadeira. Mas... Você ficou no RDD, né? Fiquei No no regime RDD. Diferenciado. Isso, né? passei- Conta um pouquinho como que era lá. Fábrica de monstro, né? Como eu sempre falo, e não é fazendo um sensacionalismo. Porque é um lugar onde você tem a perturbação do barulho do silêncio, tem a saudade, tem a forma como você é tratado de uma maneira muito rígida e não ressocializativa, né? Vamos dizer assim, se esse é o termo da palavra, ou uma ação do Estado através de seus agentes que te ressocialize. Na verdade, a forma como você é tratado, você vai ficando cada vez pior. Você tem vontade de atravessar aquela porta e pegar aquele funcionário e fazer barbaridades, porque a forma como ele Vai trata... gerando cada vez mais vou dar um raiva exemplo. e ódio. O regime de isolamento, você coloca um leão dentro de uma cela. E todo dia você for lá e dá vassourada no leão, o que vai acontecer? Uma hora vai te pegar. Agora, se você pega aquele leão, que você tem incumbência de adestrá-lo, de mudar o seu comportamento, e você faz isso com ternura, com carinho, com responsabilidade, com profissionalismo, como que esse cara vai sair? Eu dou um exemplo disso. Eu fui para a faculdade porque o seu Edson, que era um guarda da chave, perguntou Te incentivou. e falou assim, não, foi negado o meu direito de estudar. O juiz negou, é uma prerrogativa que ele tem. E aí, ele pega e fala assim, mas quando é o vestibular? Fala, o vestibular é mais ou menos tal dia. Vai lá e presta. Falei, mas seu Edson, tem uma regra, eu não posso sair do meu trabalho, né, sem uma autorização e tal, porque a ronda passar lá vai fechar. Eu falei, não, se a ronda passar lá eu resolvo. Que é coisa de agente pra gente, que é a confiança. Ele segurou, Ele né? olhou no meu olho e falou assim, vai lá. Eu falei, aí falou, tem minha palavra. Fui, prestei o vestibular, voltei, falei, e aí, Ângelo, passei. Eram 1.580 candidatos e eu passei em 58. Nossa. E depois de 13 anos praticamente sem estudar, que eu só fiz a prova do EJA. E aí ele falou assim, pô, parabéns, me dá aqui a documentação. Eu subestimei, confesso, porque falei, um diretor da unidade não me autorizou, o promotor foi contra, o meu advogado defendeu, o juiz foi pela defendeu. cota do Ministério Público. Você né? já tinha desencanado Isso. já, né? Quem E que é aí- seu Edson, né? E aí passa 15, 20 dias mais ou menos, eu saio de manhã para trabalhar às 6 da manhã, quando eu vou sair para trabalhar, o guarda fecha a porta e fala assim, não, você não vai sair. Só que olha só a maneira truculenta como trata. Em vez de ele dizer assim, olha, fica, porque tem coisa boa para você, né, não precisa nem dizer o que era, ele Já fala assim, fica você não no vai sair, suspense fecha e fica aquele ruim. suspense. Sim. E ele já paga um sapo, como a gente fala, né? Já te olha sisudo e fala, tem que pensar o que você fez na rua, né, mano? Aí já te dá um gelo. Aí o que você começa a olhar? Por onde eu vou pular? Por quê? Voltar do regime aberto, do regime semiaberto pro fechado, é um pesadelo, né? E aí isso estava começando a promover na minha cabeça, se você não tem um juízo bom, você começa a pensar loucura, fala, vou me precipitar, a hora que ele abrir o portão eu passo correndo, né, pego um pelo pescoço, mas eu vou fugir, não quero ficar preso. Mas eu tive que ter a frieza de esperar, e das 6 até as 8, quando inicia o trabalho, o plantão, uma eternidade, sofri muito naquele... Nossa. Eu lembro, andando no pátio assim, Você desesperado. achou que Eu você fui ia no- de bonde, Fui no ou que você orelhão, ia fui no orelhão, liguei pra minha castigo. esposa, falei, olha, eu não saí, ela falou, amor, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Aí o desespero de tudo que a gente já viveu junto. Transferência, bom disso, aquilo outro. Deu um desespero nela, e ela falou, amor, pelo amor de Deus, tá acontecendo. Eu falei assim, não sei o que tá acontecendo. Na verdade, eu tinha vaga lembrança desse episódio com o seu Edson, mas eu nunca acreditei, naquele momento, que seria uma coisa que seria boa. Isso, E- vamos ver. E ele foi o teu trampolim, Foi o né? trampolim. E aí, é o que eu tô dizendo. De que forma o seu Edson tratou a minha pessoa? Qual seria a sua palavra para o seu Edson? Um humano, sem igual. Um ser humano tremendo. Não, uma palavra sua de sentimento por ele. Por Qual ele? seria? Eu posso dizer que eu amo o seu Edson. Porque o que eu posso oferecer de melhor para ele é amor. A gente conheceu ele, né? Por Sim. aquilo que ele fez por mim. Sem conhecer muito minha história, nada, mas ele via meu dia a dia. Que é aquilo que eu aprendi na rua. Que é o que eu sempre falava do Rubão. Qual é a melhor coisa que o Rubão me dava? Olho no olho, palavra. E São- você são sabe anjos, que né, que aparecem na nossa e você vida. sabe Anjos. que Como que é? o Ângelo, isso você tem a maior propriedade para dizer isso para nós, né?
que dentro de uma prisão, você ser amado por um funcionário é a coisa mais rara que tem. Fora da Isso, curva, é muito diferente. foi um diamante. Eu não pra tive sua só vida, ele né? também na minha vida, eu tive o Sr. Vanderlei também, que é um cara espetacular. Uhum. Espetacular. Ele teve na inauguração do meu bar, e acho que a forma que eu pude retribuir para ele tudo que ele fez por mim, pelo Dexter e por vários outros manos quando a gente estava em Guarulhos, no semiaberto, ele estava na presença da filha dele. Uhum. Eu peguei e olhei para ele e falei assim, olha aqui nos meus olhos, eu falei assim, olha, você tem noção de quem é seu pai? Do ser humano que é seu pai? Ela falou assim, ele tinha tudo para ser um carrasco, assim como a maioria são. Mas seu pai era de uma humanidade. Então, aproveita todos os dias, abraça e beija seu pai, porque eu nunca vi o meu. Mas você não pensa assim, que você é uma exceção, né, dentro do... Porque você tinha tudo pra dar errado. Pra continuar lá preso, ou de repente tá na rua, mas... Primeira coisa que você tem que pensar é que existe um Deus sobre todos nós, né? E Deus é misericordioso. E comigo ele foi misericordioso. Você teve um encontro com ele dentro do cárcere? Tive. Em Avaré. Em Avaré eu pensava em suicídio porque teve uma ocorrência envolvendo a minha família. Porque quando descobriram onde eu morava, a minha família morava, na verdade, já estava presa há 2 anos no regime de isolamento e eu caí num grampo telefônico envolvido com um monte de coisa errada, que me culminou uma sentença grande, porque eu estava na prisão com 10 anos e meio de condenação e por consequência desse meu desvio de conduta, desse meu envolvimento no crime, essas coisas dentro da prisão, porque é uma bola de neve, eu tomei 16 anos de condenação. Tráfico, porte de arma, associação, e quando eu estava prestes a sair, na verdade, eu triplico praticamente a minha condenação. E aí policiais corruptos na rua souberam disso, porque repercutiu, saiu no Fantástico. Né? Eles descobriram o endereço verdadeiro que a minha família morava e foram lá com mandato de prisão, de busca e apreensão falsificado. Se não falsificado, usufruíram desse documento para cometer crime, que foi coagir minha esposa a pagar um determinado valor. Eles roubaram minha casa inteira, tudo que eu tinha de joia, da vida louca ou da minha vida passada de trabalho, presente de casamento, coisas nossas assim. Descobriram o meu cunhado, que até então meu cunhado foi policial comigo e entrou em cana comigo, foi preso, só que era um cara pacífico total. E aí, em razão do recurso do Ministério Público, eu fui preso e ele não foi descoberto, ele morava na minha casa. Ele cuidava da minha família, nem saía pra rua, ele tinha quase que uma síndrome do pânico. Eles descobriram ele com um documento falso lá, ignoraram isso e por razão disso também pressionaram ela mais ainda, falou assim, eu vou meter ele em cana, e exigiram uma grana pesada da minha esposa. Ela foi me visitar, era meados ali da Páscoa de 2003, eu estava em Avaré, no regime de isolamento, no RDD, e minha esposa veio me visitar e disse assim, olha, a polícia foi lá em casa. Eu falei, mas como? Foram lá, isso, e levaram tudo, carro, moto, tudo, limparam a casa. E me disseram o seguinte, se eu não pagar X valor até segunda-feira, ele me levou lá fora, abriu o porta-mala de um carro rapaziano, cheio de droga, e falou que aquilo é meu. Meu Deus. Nossa, meu Deus, e aí? Eu entro num desespero. Era uma tela, né? A visita era uma tela, eu bato a cabeça assim e volto. E aí eu consulto 2 amigos do meu lado e falo, olha, cara, aconteceu isso, isso, isso. Aí qual é a orientação que eu tenho desses amigos? Que é o universo que eles vivem, né? Muito natural. Fala pra cunhada marcar o apontamento. Nós vamos mandar uns manos lá e já era. Vamos quebrar os caras. Eu voltei. Falei, nossa. Enfrenta. Olhei pra minha esposa e falei com ela, olha, você vai fazer o seguinte. Né? Ela ouviu a orientação, mais ou menos. Falei, você vai fazer o seguinte. Você vai mudar amanhã até meio-dia. Você tem que ter saído de lá. Não sei como, se vira. Você vai ter que sair de lá. Olha, falar pra minha esposa, se vira. Mas era uma forma de protegê-la. Sim, falei, sai amanhã, até meio-dia você tem que sair de lá. Porque eu sou seu esposo, a gente é casado no papel, a gente tem uma história. Eu sou um ex-funcionário público, eu sei dos meus direitos e debater sobre os meus direitos eu sei muito bem. E o diretor da unidade tem a obrigação de ouvir o meu relato, a minha queixa-crime, que a minha família está sendo coagida. Eu vou mandar um pipa pro diretor de manhã, pedir um atendimento urgente, e vou fazer isso. Só que espera um pouco. Deixa eu consultar os manos aqui se eu posso fazer isso. Porque eu não posso contrariar as regras do universo que eu estou vivendo. Eu viro pros manos e falo, mano, se eu meter a corregedoria em cima disso aí, eu tenho bons advogados, e correr atrás, firmeza? Você não temeu pela vida deles? Nessa de acionar a eu tinha corregedoria? que salvá-los. Eu tinha que salvá-los. Eu não recurso a eles. Se eu vou pela máxima, que era minha esposa marcar, e os caras irem lá e fazer o que tinha que ser feito, sabe o que ia acontecer? Eles iam dizer que a minha esposa era a primeira dama do tráfico e andava escoltada, e a polícia, numa ação legítima,
foram alvejados e mortos. exato, Minha esposa viraria Sim. o maior bandido do mundo sem ser. E aí eu peço licença novamente e falo pros mano, se eu mandar corregedoria, assim, eu coloquei os argumentos e falei, mano, contra a polícia vale tudo. Vai lá, fala assim, porque é o seguinte, amanhã cedo, quando eu mandar o pipa, os caras vão me tirar para ser ouvido. E sendo ouvido, olha a complexidade que é você estar no regime de isolamento. Você vai lá na frente e entre os funcionários para dar uma blitz no pavilhão, quem está em evidência? Quem está Você. fora do raio? Sou eu. Não é a brutalidade, é fato. Porque às vezes a polícia, até para te colocar em maus lençóis, vai lá, dá uma blitz, faz um escarcel e diz assim, quem saiu do pavilhão? Já joga a sua vida na... Exatamente. Que é o jogo deles, é isso, vou eliminando um xadrez. Caiu mais um peão. Então eu dou ciência para eles, falo, não, beleza, irmão, pode ir para não dar outra. Mas você precisa de alguma coisa, só dá um salve. Eu falei, não, tá bom, obrigado. Aí eu falei, pelo plano vai ser esse. Você não é bandido, bandido sou eu, não tem nada de errado, você vai na corregedoria fazer isso. Eu vou chamar a corregedoria daqui e você tem que ter mudado de casa. Eu morava num condomínio no Guarujá, mas o meu endereço era da Zona Leste, né, uma casinha humilde. E quando eu sou atendido, o diretor me leva, que eu mando, só escrevo para ele assim, tô sendo vítima de extorsão, ameaça para minha família. O que eles pensaram? Ele é ex-policial, está no pavilhão aqui de isolamento, deve ser algum bandido pressionando ele, está sendo coagido por alguém. Não imaginava que era o Estado que estava cometendo um crime contra mim. E quando eu sento lá, que eu começo a reportar para ele, primeiro eu falo, olha, eu sou fulano de tal, sou um ex-militar, assim, não, já sei a ficha. Falei, então eu tenho conhecimento do meu direito, o senhor está ouvindo uma queixa-crime como diretor, o senhor não pode privar de cá. Não estou te obrigando a fazer isso, mas eu estou desesperado e eu preciso que o senhor me ajude a proteger minha família. Aí ele falou, o senhor está certo. Ele liga na hora pro secretário, o secretário já autoriza ele ligar para a corregedoria entra na hora, eu vou narrando para ele não falei no telefone, eu fui narrando para ele o que aconteceu, explicando o que foi levado e aonde eu morava e que tem câmeras, que era um condomínio, tinha todas as provas. Eu falei, a essa hora minha esposa já deve ter saído de lá. Falei, o telefone da minha esposa é esse número, vocês vão ligar para ela. Nossa. Fui colocado no pavilhão de volta, 3, 4 horas depois, eu sou chamado novamente falando, o senhor tinha razão, tudo certo, justiça foi feita, sua família está protegida, estão todos presos. Eu prendi, né, através dessa denúncia, a uma delegacia inteira de Santos. Uau! Isso saiu no jornal. Uau! Que ano foi? Em 2003. Uau! E aí tinha alguns que eram estágio probatórios, foram demitidos imediatamente, alguns tinham um pouco mais de tempo, isso demandou, alguns desses ficaram na profissão, e o que aconteceu? Minha esposa não queria confusão, ela só queria se proteger. E ao longo do tempo o processo foi se estendendo, até que eu estava no regime semiaberto e pude acompanhá-la numa audiência em São Paulo sobre esse mesmo assunto, numa carta precatória. E um deles, eu encontro, quando eles me veem assim no corredor do fórum, aqui, né, do lado, né, inclusive, eles parecem que viram um fantasma. Aí eles selecionam um deles para me chamar e tentar me convencer de deixar a queixa para lá, não denunciar, dar um outro depoimento. Eu falei assim, a vítima é ela, mano. Sim, ela... Eu só protegi. Ela não era do crime. Isso. Aí eu falei para elas, o que vocês fizeram? Eu falei, vocês têm um papel na mão. Vocês podiam ter feito o que quisessem, me requisitasse, pendurasse, arrancasse um braço, um dedo, fizesse o que quisesse, mas não mexe com a minha família. Sabe por quê, mano? Porque eu não sou covarde. Imagina eu pagar vocês com a mesma moeda, pegar um filho na porta da escola, a esposa na feira. Tem que ser homem, mano. Eu falei, eu fui policial igual você. Sabe por que eu tô vivo dentro da cadeia? Porque eu sou homem. Ângelo, Nossa. consegue definir a Patrícia em uma só palavra? Não consigo. Ela é fantástica, simplesmente isso. A Patrícia é minha sua esposa. É uma pessoa fantástica, uma pessoa que passou por tudo nessa vida comigo e nunca abriu mão de estar. Essa É uma guerreira, pessoa hein? fantástica. Desde 14 anos de idade, namoro da escola, até hoje cuidando das minhas netas, cuidando da nossa casa. Debaixo de parceira. sol e debaixo de De chuva. chuva, humilhada, transferida, sofri uma transferência, né? Porque eu era transferido, ela também era transferida. Teve vezes dela chegar no interior primeiro do que eu. Ela já teve a informação onde eu chegaria e eu tô batendo de bonde em bonde de cadeia, dormindo até em outra cadeia. E ela já estava lá. Para a logística se adiantada. consolidar e eu chegar no meu destino. Ela já estava lá. Cheguei a ser transferido, passar 2 dias de trânsito. Dorme numa cadeia, dorme em outra, dorme dentro do bonde, come ali uma lavagem de qualquer jeito até chegar no destino. Você chega lá, morto, trapo, fedido. Nossa. E ela já, aí, quando eu entrava, o guarda falava, o seu pessoal já veio aí, e me entregava uma sacolinha com alguma coisa. Sempre tinha um pão puma, às vezes o presunto já estava já meio verde, né, palmeirense. Mas a gente sempre deixava um código, né? Ela rasgava um pedacinho do pacote, era um sinal. Pra dizer que tava tudo bem. Esse sinal, assim, significava que tá tudo bem e significava que eu te amo. Ah, gente. Era um código que a gente tinha. Chegava sempre uma mensagem subliminar, que era só nossa.
Cara, que história. É uma linda e forte história de amor, né? Com bastante resiliência, bastante desafios e que te fez crescer cada vez mais, né? Outro dia eu li uma frase, acho que era do... Não lembro mais o nome dele, acho que eu já até te mandei. Falava o quê? Que ao lado de um homem sempre tem que ter uma grande mulher, né? Tem que ter. Sempre Na verdade, tem que né, ter uma grande as pessoas, eu acho que está errado. Não é ao lado de um grande homem ter uma grande mulher. Um homem que tem sucesso sempre está do lado de uma grande mulher. Sim, lado a lado. É isso aí. Porque ela é figura. Porque a gente vem, né, dizer que o homem herdou da costela, a mulher nasceu da costela do homem. Então ela é a companheira. Hoje o mundo é tão louco que a minha companheira que me estabilizou, que me deu amor, carinho, respeito, cuidou de mim, enfrentou todas as batalhas. A mudar de vida. Foi maluca né? comigo também, porque ela era jovem, a gente curtiu muito, porque... Nossa, muito novinho, né? Os dois. Vamos andar de jet ski, vamos para tal lugar, vamos comprar tal roupa, vamos ver... Isso também é viver, só que depois todos nós vimos que isso era total ilusão. Sim. Era total ilusão. Tudo muito efêmero, E ela né? não te julgava, né? Você poder ir no shopping, cara, naquela época, É. e poder gastar sem fazer conta. Eu era Nossa. salariado. Era crédito Zogby. Eu lembro. Terrível, uma humilhação. Quem que não queria? Comprava um tênis em 12 vezes. Mas é digno. Sim. Hoje, por exemplo, eu tenho documento no bolso, cartão de crédito, conta bancária, tenho uma casa, um carro no nome. Às vezes eu sou parado. Você se reintegrou de fato. Às vezes Isso é a reintegração. Isso a E você- ressocialização. e O policial pergunta de quem é o carro, é meu. Uhum. Tá no seu nome? Tá no meu nome. O que você faz? Sou empresário. E carrega um anel no dedo da sua formatura. Não, esse Não é? anel, esse anel aqui já tá até ultrapassado porque foi do ano passado. Bodas de hematita. Quantos Vinte- anos? vinte- Olha, eu achava esse- que esse era foi- de formatura. Esse foi de 28 anos de casado. Caramba. E esse ano agora que passou o último, bodas de alguma coisa de vegetal, bodas... Eu não sei das bodas. bodas Tem de... as principais. É. Prata, Não, ouro. bodas de erva, alguma coisa assim do tipo. Aham. Algo que diz sobre natureza e tal. Então já tinha que ter trocado. Então esse anel é de 28 anos de casado. Que legal. Isso. E esse aqui é de casamento. Ô, Ângela, aí você estava falando o negócio de agora eu tenho meu documento, eu posso dizer que eu sou um cidadão, né? Sim. Dentro dos parâmetros da sociedade. Mas você, assim, acredita... Bom, você já falou, né? Que é colocar um leão dentro da jaula. Esse sistema carcerário, a gente não pode nem falar que é falido, né? Porque falido é algo que foi bom e não deu certo mais. Você acha, assim, que tem alguma solução, tipo, privatizar? Ele é falido para penado, mas é um grande negócio para a gestão pública. Você acha que privatizar seria uma boa tática aí? Não Privatizar os tenho uma presídios? opinião formada sobre isso, porque eu já vi diversas vezes o poder na mão das pessoas Do particular. e você vê a transformação da pessoa. E ter um poder privado sobre uma pessoa que está ali não tem como para saber pagar a mesmo. conta com o governo, com o povo. Eu não estou pagando a conta para o dono da Sim, penitenciária. sim. E isso vai se transformar. Isso com agentes públicos, atuando na gestão pública. Parece que eu sou preso dele, a forma como ele me trata. Imagina Ele não no me trata com a particular, dignidade que o regramento todo dá. Sim. Ele me trata assim, aqui quem manda sou eu. Não é quem manda lá ele, quem manda lá é a lei. Sim. Ele tem que ir lá no regulamento fazer cumprir a lei. E diversas vezes quem manda sou eu. Te quebra, te transfere, monta contra você, ou te trata com dignidade e com humanidade. E fica mal visto por outros. Sim. Então gente boa e gente ruim tem em todo lugar. É. Então, a minha opinião formada assim, ela pende a mais para não privatizar do que para privatizar. E se for privatizar, tem que ser pessoas assim de uma formação acadêmica, sobretudo começando pela sociologia. Nós tivemos Sim, governantes com aí que certeza. ignoraram sociologia, ignoraram filosofia, o berço da civilização humana. Civilização, que faz com que você seja civilizado. Exato. Ignoraram isso, agora a gente resgatou o investimento na cultura. Foi tirado o investimento na cultura, foi tirado o investimento na ciência. Nós estávamos regredindo. Eu penso muito tem um professor da USP, que ele faleceu, o doutor Alvino, eu tive bastante contato com ele. Ele falava o seguinte, que ele não era a favor da palavra reintegração, porque, na verdade, essa pessoa nunca foi integrada.
O Dexter fala muito, Você- ressocializar quem das nunca foi pessoas fora os socializado. colarinhos brancos e tal, eles estão à margem da sociedade, por isso que fala que é marginalizado, né? A finalidade da pena, né, a nossa lei de execução penal, ela prevê, né, ela assegura a reinserção social, a ressocialização, né? E foi o que você acabou de falar, vai ressocializar quem? Sendo que nunca foi socializado. Mas eu entendo, assim, do lado, né, jurídico falando, que a ressocialização, ela já começa, ela deve começar desde o início do primeiro dia de prisão, né? Do dia que você chega no cárcere, você deveria ser acompanhado por todos os profissionais técnicos, aqueles mesmos que te faz aquele exame criminológico, entendeu? Eles deveriam te acompanhar ao longo da sua pena. Para quê? Para que quando chegasse a data de você ser colocado de volta na sociedade, reinserido socialmente, você estivesse apto, né, a conviver ali naquela sociedade. E o que faria você conviver aptamente, né, com aptidão ali naquela sociedade? A sociedade te dá um espaço, né? Muitos dos egressos, eles não têm uma oportunidade de emprego. Por quê? Porque eles têm um antecedente. Mesmo tendo cumprido... Você sente esse estigma de egresso? Mesmo tendo cumprido pena, o seu direito de vir e vir é restrito, porque o policial te para, e quando ele Você tem puxa lá e sabe que você tem vezes- passagem, acabou com a sua paz. Você tem que cumprir Ele te essa rouba a pena duas paz, vezes. ele não dá o direito de você ficar numa esquina ou de você transitar por um determinado lugar. Tá indo pra onde, mano? O primeiro indagamento do policial, tá vindo de onde e indo pra onde? Meu direito, já tá cerceando meu direito de ir e vir, já tá invadindo meu espaço. E aí você fica coagido a não poder ficar ali porque, da forma como ele te tratou, gera um perigo e ele pode voltar ou ligar pra alguém e alguém vir fazer alguma coisa contra você. Sim. E aí, sintetizando isso que a gente está falando agora, da ressocialização, e de dizer que a pessoa nunca foi socializada, eu vou dar um exemplo muito claro, não sei se vocês se recordam. Chacina da Candelária, Rio de Janeiro. Sim. Alguns sobreviventes. Um caso que comoveu o mundo. E crianças ali que se fizeram de mortos e tal e sobreviveram. Acompanharam essas crianças? Vou mostrar para vocês uma amostra, que é o que eu falei da xícara pegando uma água, na caixa d'água. Vou falar de uma amostra, de um exemplo que não foram cuidados. O rapaz que aparece naquele ônibus, acho que é o ônibus 147 lá no Rio de Janeiro, que a polícia faz uma incursão e acaba matando, né, diz que ele matou a garota, mas na verdade foi o disparo da arma do policial. Esse era o garoto da Candelária. Jura? Não sabia disso, não. Esse era o garoto da Candelária. Caramba. Então, quer dizer, ele foi abatido, foi executado, ele estava desesperado fazendo uma outra vítima. Aí Olha você, a ô Anjo, consequência você está de defendendo tudo ele é isso. bandido. É. Ele foi vítima da chacina da Candelária e ninguém cuidou dele. Foi um reflexo dele, né? Ele Causas e externalizou efeitos. aquilo que estava dentro Causas e dele. efeitos. Causas e efeitos. Causas e exato. efeitos. Nossa. Na série, tem uma parte que a gente retrata lá na série, muito interessante, logo no final da série, que o Benício, policial federal, ele pega o sem alma. Quando ele pega o sem alma está num pátio, em algum lugar, e ele vê uma pessoa, ele faz aquela pessoa refém. Quando ele faz aquela pessoa refém, a intenção dele não é matar aquela pessoa, colocar aquela pessoa em risco. É tentar negociar a chance, a última possibilidade dele fugir. Mas o policial, conhecendo o sem alma, mesmo que ele tenha um apelido tenebroso e que suas ações o fizeram a Polícia Federal estar no seu encalço, ele sabia no fundo quem era o sem alma. Era temente a Deus? Que ele disse pro sem alma assim, o sem alma era temente a Deus, e ele disse pro sem alma assim, então mata ele. O sem alma fica desarmado. Mata ele. O sem alma libera o refém e se entrega. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o sem alma não mataria, era só uma tentativa de fugir dali. Esse cara no ônibus 147 era uma tentativa de estar desesperado. Já tentou pegar um rato dentro da sua casa? Ah, mas ninguém vê isso. O né? rato fica desesperado, ele vai vir pra cima de você mesmo sem ser violento. O rato não foi feito para poder atacar as pessoas. Mas ele tá num momento ali. E me desculpa até a comparação de rato, para não dizer que tu tá falando que o mano é rato. Os canceladores de internet. Tô dando um exemplo. Um Mas rato, em um muitas gato, situações um é gato, um cachorro acuado, ele vai para cima. Ou seja, um animal, um ser humano acuado, ele vai tentar se defender. Sim. Ainda mais no momento que você não tem mais condições de raciocinar, você volta a ser um primata. Os cientistas explicam, é uma outra parte do cérebro que vai trabalhar, o resto está tudo bloqueado. Exato. Vai fazer uma loucura, tem que ter paciência para É ativar instinto, novamente exato. os outros campos cerebrais para a pessoa raciocinar e falar assim, estou me entregando. Sim. Então a função do negociador é justamente isso. Ativar outras partes do cérebro para o cara voltar em sã consciência e acreditar e falar, eu me entrego.
Mas na maioria das vezes, eles não se entregam por quê? Porque ele vai ser abatido. O policial vai ser covarde. Na maioria das vezes. Por isso que isso dificulta. Agora, se nós tivéssemos uma cultura de trabalhar em cima da lei, a maioria desses atentados as pessoas se entregariam porque elas sabem que a lei vai prevalecer. No meu país tem lei. Mesmo que eu seja um delinquente, que eu esteja fazendo coisa errada, no meu país tem lei. E se mostra a lei no nosso país a partir do momento que você começa a punir os grandes. Porque o crime não está só onde a gente está falando, não, na quebrada. Aonde eu nasci, Você teve eu vim. contato com uma galera dessa, Muito, né? fiquei preso no presídio especial, que de especial não tem nada. Um caguetando o outro, um fazendo delação premiada para poder sobreviver, uns dando até a mãe que não tem nada a ver. É ridículo isso. Ali vale tudo, né? Ali vale tudo. É horrível até de falar. Então eu fiquei preso no regime comum, Sim. que é aquele que eu aprendi com o meu parceiro. Olho no olho, mano. Palavra, respeito. Segura o B.O. Em contrapartida, quando eu fui pro regime especial, não tem olho no olho, e quando olha no olho é falsidade, e não é a maioria. Não é a maioria. Não é vamos dizer assim, não é a minoria. Uma minoria teve postura, proceder no dia a dia, que chegou já querendo aprender o que é certo, mas a maioria dava até a mãe para poder sair. Nossa. E essa é um pouco da mistura de um exemplo da sociedade que a gente vive. O cara abastado ali, ele não segura. Agora a gente era favelado, a gente segura assim, mano. Tem uma ética, né? Sofrer, já nasci sofrendo, mano. É mais fácil você absorver até. Não tô julgando o cara, mas é mais fácil. Por isso que eu falo sempre no contexto de gestão. Quando eu vejo que o jogador, o artista, ele tem uma vida um pouco mais abastada, mais privilegiada, eu mexo nesse campo que ele nunca passou pela dificuldade. Manter o caráter, porque ele não vai aguentar suportar, de repente, sair de um clube com uma estrutura melhor por uma inferior. Ele vai desistir da carreira ou ele vai fazer corpo mole e não vai se dar bem, não vai demonstrar todo o seu potencial. Então você tem que saber trabalhar isso. Trabalhar o jogador que veio bem pobrezinho e mostrar para ele um mundo que lhe espera se ele trabalhar bem, se der tudo certo, de mudança de vida, mudar a vida da família inteira. E em contrapartida, que tem talento, que vai ser jogador e que já tem uma vida abastada, paz, família e estrutura de lar, às vezes se desmotiva porque eu não tenho razão de lutar. Eu tenho uma casa, eu já tenho família, eu tenho até carro. Então, trabalhar esse lado emocional e falar, vai pra cima. Mano. Ângelo, estamos indo para o final agora. Gostaria de te fazer mais uma pergunta. Qual o recado que o Ângelo hoje, solidificado, maduro, vivido, né, daria para o Ângelo daquela data, daquela época? Daquela época? Para o Ângelo vamos lá, dos anos 2000. Olha, vou responder com o trabalho que eu faço e que fiz com alguns atletas meus. 18 anos, excelentes jogadores, já num tremendo glamour e quase se perdendo, porque a oferta é muito de mulheres, convites para a noite, dinheiro sobrando, carrões, enfim, às vezes até esquecendo da família. Aí o que eu faço com eles? Eu falo assim, vem cá. Se imagine, você tem 18 anos agora, se imagine você com 35 anos, conversando com você com 35 anos. O que esse cara de 35 anos agora deve falar para você com 18? Que você tá certo? Não. Que você deve ter foco? Sim. Que você só tá fazendo merda? Sim. Então, quando você não conseguir falar comigo, ou não quiser falar comigo, converse com você com 35 anos de idade e seja honesto, que ele vai te dar um conselho de tudo que você está fazendo de errado. Então hoje, se eu tivesse que dar um conselho para um anjo de 18 anos de idade, 20 anos de idade, é difícil porque eu estaria julgando até a minha própria história. A tua história. Né? Mas eu diria assim, eu diria talvez para as pessoas, salve esse cara. Porque se eu não tivesse tido alguém que me desse a oportunidade de me salvar, eu estaria morto, ou eu estaria preso. Eu tive pessoas por trás de mim que me deram oportunidades. Que tiraram a mão. Isso fez toda a diferença. Além da minha própria trajetória, do meu esforço, foi fundamental, e acho que em mais do que 50%, as pessoas que estiveram do meu lado. Essa história não seria possível ser contada se não tivesse pessoas que me dão oportunidade como vocês. Assim é cuidar de um jovem que está perdido, cuidar de um adolescente, cuidar de uma pessoa até mais velha, madura, que está perdida e precisa de um amigo. E precisa de um conselho. É um ferro afiando o outro, né? É o fundamental do ser humano, né? Exatamente. É ajudar o outro. Então, eu acho que essa
Essa é a ideia. A gente tem que cuidar um do outro, sim. Não é cuidar da vida, mas é cuidar É da... pegar na mão mesmo, né? Hoje mesmo, toda manhã eu leio, né, a palavra, e hoje a palavra também disse sobre isso, né? Que a gente tem que se doar para o outro, Exato. servir o outro, Às não vezes só ser servido, né? Às vezes a gente se decepciona. Sim. Eu não tenho passado dias tão fáceis, me decepciono. Mas eu sempre vou acreditar. Lógico. Mas Eu posso sempre sofrer qualquer tem de decepção, bom ânimo. Mas eu sempre vou Né? acreditar. Só Isso. para A gente não leva uma finalizar, vida fácil também. Né? só para finalizar, conta um pouquinho dos seus projetos que estão por vir Bom, aí, as séries, enfim. Eu tenho um livro pela Companhia das Letras que em breve será lançado, acredito que esse ano ainda. É um livro muito forte, né? A Companhia das Letras comprou Pode essa falar história. já o título? Não temos um título não ainda criou para colocar, ainda. mas ele se norteia pela minha história e por toda a vivência que eu tive, numa outra lupa. É interessante que ele já foi comprado pelo cinema por uma outra produtora, Legal. que vai virar uma série também, inclusive foi divulgado em vários veículos de comunicação. Estou trabalhando em alguns roteiros a convite, em consultoria. Né? Eu ainda não sou eu me considero, mas ainda não pratiquei colocar um roteiro inteiro pronto, mas eu faço consultoria. E nessa consultoria eu tive essa oportunidade de fazer teste e ser um iniciante nas artes cênicas. Né? Então, vamos dizer assim, a segunda temporada vem aí, vai ser muito boa, então acredito que aí eu posso consolidar essa ideia de ser um ator, né? De estar atuando. E já tive convite para outras, né? Estou aí trabalhando isso. Não largo minha profissão por nada, porque gestão esportiva é o que me mantém, é o que eu gosto de fazer e que é minha expertise e que sou reconhecido por isso, né? Na música, vez ou outra, a gente tem um trabalho, né? A gente vendeu um selo de música que a gente havia criado, né? Junto com o pessoal do elenco que me abraçaram, foram essas pessoas que mudaram a minha história nesse sentido, que me deram, vamos dizer assim, uma dignidade profissional, porque as pessoas olham e falam assim, peraí, ele trabalha na elenco, mano, ele não trabalha em qualquer lugar. Ele trabalha com fulano, ciclano e beltrano. O time dos caras são honestos e competentes e trabalhadores. Esse cara foi abraçado. Então isso me deu uma tranquilidade também, e eu procuro honrar isso todos os dias. Qual mais trabalhos eu tenho? Eu recentemente havia criado um bar, mas pra gente não deu certo. Né? Hoje, inclusive, a gente acabou de demitir os últimos funcionários e estou desativando, porque empreendedor é assim. Você empreende com toda a vontade de dar certo, e se não dá certo, você tem que desempreender o quanto antes para você não colher frutos piores ainda. Então é cíclico, né? Não deu certo, eu sou muito rápido, sou muito dinâmico, eu tomo providências rápidas. Bem providencial. Isso me ajuda. Você teve esse insight aí, Isso, agora tive é a a hora. sacada, achei que a decisão era essa, consultei minha família também para fazer isso, então eu já virei a chave. Infelizmente, estou triste pra caramba, porque eu demiti bastante pessoas. A gente tinha um quadro funcional de cerca de 30 e poucas pessoas, a gente veio reduzindo, mas eu fiz com uma das melhores intenções, inclusive empreender na região onde eu moro, que era o que eu sempre disse, na Quebrada, mas não deu certo. E lamento de não poder continuar com o empreendimento, mas a vida segue, porque se eu não tomar cuidado, quem entra na fila da assistência sou eu. E então, é palestrante, né? Palestrante também. E vai palestrar com a gente, né? Sou autor e escritor do livro Extracampo Náutica do Cárcere, como vocês já disseram. Tenho esse outro livro para sair, já é a 3ª edição, para o Extracampo por aí. Eu tenho uma ideia de mais 2 livros, mas o tempo para mim hoje é bem escasso, né? Participo de alguns podcasts que é a minha contribuição para a sociedade, trazendo uma história, sobretudo de histórias que as pessoas preferem deixar debaixo do tapete. E estar com vocês aqui é uma honra, sobretudo o seu primeiro. Na verdade, assim, né? eu sou fã do Ângelo, então eu sei bem da história dele. E se pudesse, eu ficaria aqui, eu e a Bruna, ficaria 3 horas aqui só perguntando e querendo saber detalhe. Então ele tem muito mais coisa para contar. Muito para agregar. Obrigado, e vou estar com vocês, né? Em breve aí, né? Dia 4, é dia disso 5 que eu tô de maio, falando. Ele estará palestrando junto com a gente na primeira imersão do júri. Eu nunca vi uma imersão do júri, algum trabalho nesse tipo, que tivesse um ex-sentenciado para falar. Confesso. Nossa, vai ser uma inovação. É uma inovação. Eu tô muito empolgado. Nós nunca com isso. tivemos mesmo. Muito Vai ser uma empolgado. inovação. Quando eu falo que vai ser algo extraordinário, não é da boca para fora, não, pessoal. É real. Espero poder contribuir de alguma maneira. E nós ficamos muito contentes por você ter aceitado o nosso convite da palestra e de estar aqui com a gente também, né? Para mim é uma honra. Dividindo a sua muito história. obrigada. E levando a sua história aos 4 cantos deste mundo, né? Que eu entendo que a palavra ela nunca volta vazia, ela é viva e eficaz.
E o que você entregou aqui hoje foi ouro. Obrigado, obrigado. E que É as isso pessoas aí. façam bom proveito da nossa troca de ideia. Sim. Sempre. Tá bom? Obrigada, Ângelo. Obrigada. Tamo junto.